Olha, quem presta atenção nas embalagens de alimento costuma observar o prazo de validade. Essa, aliás, é uma informação muito importante. E hoje a gente está recebendo aqui o professor Marco Antônio da Silva para trazer dicas e mais informações a respeito desse assunto. Currículo não falta, né? O Marco Antônio é professor de nutrição, mestre em ciência dos alimentos, doutor em ciências da saúde e especialista em gastronomia. Professor, boa tarde, que bom recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, amigos da NDTV. É muito bom estar aqui tratando desse tema, que é um tema extremamente importante para a saúde pública e para a saúde nossa no dia a dia. Primeiro de tudo, a gente tem que sempre observar as embalagens. Hoje a gente fala, né, dos ingredientes, se é saudável, se não é, mas a gente já tem que partir ali da validade do alimento, de quando que ele foi preparado também, né, professor? Com certeza, né? E daí vamos diferenciar indústria de alimento e o segmento de serviços, restaurantes, bares, lanchonetes, né? A indústria de alimento, ela estabelece o prazo de validade a partir de critérios muito técnicos. E esses critérios técnicos, eles devem atender 3 padrões. O primeiro, esse alimento do início, né, do momento em que ele foi exposto até o final do prazo de validade, ele não pode ter qualquer contaminação microbiológica, seja de bactéria, bolores ou outro agente que venha a causar doença transmitida pelos alimentos. Ele tem que manter o mesmo padrão nutricional do início ao fim, ou seja, se eu tinha X nutrientes, até o último dia que foi determinado o prazo de validade, se mantém aqueles nutrientes. E as características organolépticas, sabor, textura, aroma, tudo isso também deve estar intacto. Então, a vida de prateleira é um dos critérios para determinar o prazo de validade, mas ele é mais amplo do que isso. De qualquer forma, quando nós compramos um alimento, nós estamos entendendo que até aquela data, ele tem que manter essas características. Depois dessa data, a empresa, o fornecedor, não se responsabiliza mais, desde que, né, manter nesse prazo de validade, desde que nós, compradores, mantenhamos também ele dentro dos critérios que a empresa colocou ali, determinando como esse alimento deve ser armazenado mesmo no meio doméstico. Mas, professor, um alimento, por exemplo, que está dentro do prazo de validade, mas ele está mostrando ali, a cara não está muito boa. A gente já tem que evitar, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes foi uma maneira de transportar, de armazenar, até às vezes na casa da gente, né? Com certeza, né? Se o alimento apresenta alguma característica de que provavelmente ele já esteja deteriorado ou ele tem alguma contaminação, por exemplo, embalagem furada com presenças de inseto, né, manchas ali que podem indicar a presença de bolores, né, que são micro-organismos que podem produzir substâncias que nós chamamos micotoxinas e que o consumo contínuo delas vai manifestar a doença 10 anos depois, já uma doença bem grave. Então, com certeza, evita, não come, né, e atingiu a validade, nem pensar em consumir esse alimento. É muito importante conhecer o rótulo. Alimentos congelados, eles apresentam características diferentes de armazenamento depois no meio doméstico, né? Se o freezer, se o equipamento ele está abaixo de menos 12 graus Celsius, tu tem um tempo de validade. Se ele fica acima, tu já tem um outro tempo de validade. A partir do momento que descongela, com a embalagem ainda intacta, tem certos dias, depois que abre já muda. Então, é importante ter isso. Por quê? Porque doença transmitida pelos alimentos é algo muito perigoso. E daí a responsabilidade de quem está produzindo, né, sobre a saúde de quem está consumindo. Com certeza. Olha, tem uma pergunta de um telespectador. Aliás, se você quiser mandar sua pergunta, é só você mandar ali no nosso WhatsApp. Faz mal comer alimento vencido? A Marli de Sara, era o que o professor estava falando. É perigoso, não é, professor? Com certeza, né? Nós não vamos consumir alimentos vencidos de maneira alguma. É um risco muito grave. Mesmo que aparentemente ele não apresente estar já deteriorado, né? Lembrando que nós temos micro-organismos causadores de doenças que se adaptam a alimentos ricos em açúcar, ricos em sódio e desidratados, as farinhas, né, as massas, etc. Todos esses entram nesse grupo, né? E que não deixam qualquer característica no alimento, entendeu? Então a empresa te garante que até aquela data, se tu armazenou corretamente, aquele alimento não vai ter isso, né? Ele pode ter, talvez ele tenha sido manipulado, armazenado de forma incorreta, mas não. A resposta é, alimento venceu. Ah, mas olha só, tinha uma promoção, eu comprei 15 pacotes de macarrão. Só que vai vencer daqui a um mês, eu só consumi um. Nesse caso, assim, ó, o que é o correto fazer? Primeiro, quando chegar em casa, coloque na despensa os alimentos que vão vencer na frente e os alimentos que vão ser posteriormente atrás, naquele mesmo grupo de alimentos, certo? Se vê que tu tem alimentos ali
14 pacotes de macarrão, não vão ser consumidos, certo? O que é que tu faz? Num tempo hábil ainda, doa para uma instituição assistencial que transforma aquilo em cesta básica. Mas não adianta doar quando já venceu ou faltam 2 dias para vencer. Já trabalhei filantropicamente como voluntário em instituições assistenciais que as empresas doavam caixas, mas não imagina a quantidade de alimentos já vencidos. Ou seja, ela estava tirando a responsabilidade dela do descarte adequado daquele alimento e colocando na instituição assistencial que não poderia jamais utilizar aquele alimento porque estava vencido. É, nossa responsabilidade social também, né, professor? Muito sério isso, né? Com certeza. E aproveitando para fechar, tem uma discussão agora, né, da Associação da Indústria dos Alimentos que está sugerindo talvez mudar, em vez de prazo de validade, consumir preferencialmente até tal data. Isso também é um pouco perigoso porque as pessoas às vezes não conseguem entender dessa conversa aqui que a gente está tendo, é super esclarecedora, mas nem todo mundo tem essa informação. Não, isso né? é bastante complexo. Primeiro que tem todo um apoio jurídico para a questão da validade. Então tu tem entre outras legislações, o Código de Defesa do Consumidor. Ele deixa muito claro, tu não pode comercializar alimento vencido. E daí, se tu não estabelece um prazo de validade, tu está indo contra a própria Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que determina que tem que ter um prazo de validade. Daí tu comprou aquele alimento. Ah, pois é, daí tu abre em casa. Ah, não, ele está ruim, o que tu vai fazer? Tu vai voltar lá para devolver? Entende? Isso não tem sentido, na verdade, né? Carol, não se faz combate à fome dando alimento vencido para as pessoas, não se faz combate ao desperdício utilizando alimentos vencidos. Nunca isso. Com certeza. E para quem está nos assistindo, sempre olhar bem as embalagens, ficar bem atento ao prazo e a característica do produto, porque às vezes assim, depois de aberto, consumir em 2, 3, 4 dias, isso também a gente tem que olhar, né? Com certeza, né? Na verdade, tem que verificar a especificação do produto, o que o produtor coloca em relação a isso. Daí os alimentos, eles apresentam, industrializados particularmente, características diferentes, os enlatados, os alimentos que vêm em embalagem Tetra Pak, outros alimentos que são embalados, né, daqueles que são arroz com feijão, certo, né, que também são alimentos, esses, de muito alto risco daí, as carnes, né, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Professor, muito obrigada, com certeza uma conversa super esclarecedora, um bom ano para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Esse é o professor Marco Antônio conversando com a gente.